A estratégia utilizada por Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, não serve para todo mundo. Eu sei que essa frase ela pode soar um pouco polêmica, mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Se você já está imerso no mundo dos investimentos, eu acho muito difícil você nunca ter ouvido falar sobre Luiz Barsi Filho, um senhor de cabelo grisalho que investe em ações brasileiras há décadas e ele tá com uma estratégia que está bombando nas redes sociais, que é focada em uma carteira previdenciária de longo prazo, onde você busca encontrar boas empresas na bolsa de valores e receber dividendos para poder ter uma boa qualidade de vida lá na frente, poder bancar o seu custo de vida. Inclusive, ele já é bilionário e recebe mais de R$ 1 milhão por dia só de proventos dessas empresas. Então, a gente já pode pressupor que ele já banca o seu custo de vida e muito mais, né? Com certeza sobra muito dinheiro. E ele já está acostumado a reinvestir uma boa parte dos seus dividendos para comprar mais ações e fazer aquela famosa bola de neve. Eu já quero adiantar o seguinte, eu admiro muito ele como investidor, tanto que eu tenho a cara dele na parede do meu escritório, no outro lado Warren Buffett. Dois exemplos de investidores de longo prazo, disciplinados, focados, que conseguiram montar uma estratégia muito vencedora, tanto que eles conseguiram manter por muito tempo. E eu vou fazer nesse vídeo uma análise diferente do que vocês talvez estão esperando. Eu não vou falar mal da rentabilidade, das ações que ele escolhe, ou dele como pessoa. Não vai ser nada disso, vai ser uma coisa bem específica. E para isso, eu vou compartilhar minha tela para que fique mais didático e que vocês possam entender o meu raciocínio. Antes, eu vou te mostrar aqui no site E-Investidor qual é a carteira que eu encontrei do Barsi. Lembrando que pode ser que não seja mais atualizada, porque ela é de março de 2023. E quais são as empresas que ele tinha nessa época? Banco do Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus, ISA-CETEP, Taesa, Paranapanema e CEMIG. O que eu fiz? Peguei essas ações, criei uma carteira no site Mais Retorno para a gente fazer um backtest, para a gente simular como teria sido o desempenho dessa carteira no longo prazo. E eu coloquei o mesmo peso para todas as ações, coloquei 10%, que a ideia aqui é só ser didático, a gente replicar de uma forma fácil a carteira que ele tem, a estratégia que ele tem, para que eu possa fazer algumas análises com vocês. Então não se prendam a detalhes, tá? Mais para baixo, a gente tem a composição da carteira, mostrando que está 100% em ações. E agora chegou no gráfico de rentabilidade acumulada. Vale a pena reforçar que aqui não conta com o reinvestimento dos dividendos, que inclusive é uma parte importante da estratégia do Barsi. Mas podem ficar tranquilos porque as comparações que eu vou fazer ao longo do vídeo com as outras carteiras que eu montei também não vão contar com o reinvestimento dos dividendos. Então é para ser uma comparação justa. E eu tirei alguns dos ativos, né? Ocultei eles para não ficar muito poluído o gráfico e se for necessário a gente vai adicionando. Essa carteira, ela começou a simulação em julho de 2017 e foi até 7 de dezembro de 2023. E a gente já percebe de cara que a rentabilidade está excelente, né? Olha só, 305% contra 57% e 36% da poupança. Willer, agora você se enrolou, hein? Porque eu aposto que você ia falar mal da estratégia, falar que não compensa, que a rentabilidade é baixa, ou que ele escolhe mal as ações. Não é isso, pessoal. Não vou criticar, não tô vindo aqui meter a boca no Barsi, na estratégia dele. Inclusive, eu acho a estratégia dele muito vencedora, muito boa. É difícil dar errado quando você compra ações de boas empresas. No longo prazo, você reinveste todos os dividendos, aprende a escolher elas, a fazer a manutenção, né? Tirar quando for necessário, adicionar outras empresas quando elas estiverem merecendo, passarem pelos seus critérios. Então, é uma estratégia que ele tem comprovado na prática que funciona há décadas. Ele não é uma pessoa só teórica que fica falando e não faz o que diz. Então, tem muito mérito, principalmente porque ele veio de uma origem mais simples, mais humilde, e ele chegar onde ele chegou, com certeza, foi depois de muita dedicação, muito esforço, e só quem investe e tenta seguir uma estratégia por muito tempo sabe o quão difícil é você ter essa disciplina. Eu não vim aqui para meter a boca nele na estratégia, e vocês vão descobrir agora o porquê que eu acho que essa estratégia não serve para todo mundo. É por causa do comportamento dessa carteira.
Por ser 100% em renda variável, ela tem muita volatilidade. Willer, mas ele fala que patrimônio alimenta o ego, que você tem que, quando cai, comprar cada vez mais, porque você vai ter mais dividendos. Mas olha só, vamos aos poucos. Eu vou mostrar várias informações aqui para vocês irem seguindo o meu raciocínio, tá? Olha só o que aconteceu. Desde 2017, essa carteira estava se valorizando bastante, com uma rentabilidade acumulada de 167% em janeiro de 2020, até que veio a pandemia. Março de 2020, teve uma queda, saiu de 167% acumulado para... Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego 21,23%. 167 para 21%. Depois teve a recuperação, né? Ele provavelmente, que é uma pessoa que tem internalizado essa estratégia, pô, sabe fazer isso muito bem, aproveitou o máximo que pôde para comprar ações baratas, teve muita oportunidade aqui dentro da bolsa, mas o que acontece com a maior parte dos investidores que estão na bolsa de valores quando pega uma queda parecida com essa ou com algumas outras crises que acontecem de vez em quando aqui na bolsa de valores? Eles se desesperam. A teoria, pessoal, falar que você não tem que olhar o saldo da sua corretora, que isso não importa, foca só nos dividendos. Na prática, você vai olhar. Você vai olhar. Ele mesmo que fica falando que não importa, toda hora fala que é bilionário. A filha dele conta que em todos os podcasts que viu lá com a amiga dela na banca, a capa com o pai dela na frente, falando que ele era bilionário, os mais ricos da bolsa. Então isso importa, tá? Eu sei que não é o foco da estratégia, mas isso importa. O valor que você construiu ao longo da sua vida investindo, você vai poder lá na frente, não só com os dividendos que vai pagar suas contas e te dar uma boa qualidade de vida. Lá na frente você pode pegar uma parte, comprar uma mansão, comprar um iate, comprar uma casa na praia, uma casa no campo, ou viver viajando. Você pode pegar uma parte e fazer o que você quiser. Você vai ter liberdade com aquele patrimônio que você construiu. Não precisa ficar só preso nos dividendos. Para ele, só os dividendos já é mais de 1 milhão por dia. Então não é só. Ele, praticamente o que ele tem de dividendo por dia é o que a gente vai ter talvez de patrimônio ao longo de 20, 30 anos investindo. Tá? Então, para você, que é um investidor provavelmente menor, que lá na frente não vai ser bilionário, o patrimônio vai importar sim. Tomara que você tenha uma quantidade de dividendos muito legal para que você não precise ficar tirando, né, do seu patrimônio total, mas isso na prática acontece, tá? Não é tão fácil assim você pegar uma queda, igual a gente teve de 30%, 40% em 2 meses e chegar lá e comprar mais ações, tá? Por que eu falo isso? A maior parte dos meus alunos do curso SMAP, das minhas consultorias, dos meus amigos, das pessoas que chegam até mim, investem em poupança ou numa renda fixa bem conservadora, num tesouro Selic, e que o comportamento durante um bom tempo da vida dessa pessoa foi isso aqui, ó. Uma volatilidade praticamente zero. Ela nem sabe o que é passar por uma queda igual aquela da pandemia, por uma crise de 2008, por uma guerra, né? Algo muito volátil que faz com que o seu patrimônio saia, sei lá, de 1 milhão de reais para meio milhão em um mês. Tá? Isso pesa, pessoal. Na prática, isso pesa. Tá? E olha só, eu vou mostrar agora um pouquinho a rentabilidade mês a mês dessa carteira para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando aqui. Olha só o que aconteceu em 2020. Fevereiro, menos 14%. Março, menos 27%. Vamos arredondar aqui para 30%, aqui para 15%. 30 mais 15, 45%. 45% de queda em 2 meses. Tá? Você acha? Eu quero a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários, tá? Siga o meu raciocínio. Principalmente se você trabalha na área, tem alguns clientes que estão mais iniciantes, que às vezes começam a seguir uma estratégia, segue algum influencer, dica de algum amigo, mas que não tem aquela estratégia internalizada, todo aquele conhecimento, aquela segurança que o Barsi construiu em décadas. Ele é o pai dessa estratégia. Então, com a experiência de vocês, com a opinião de vocês, vocês acham que essa pessoa que está investindo há anos ali, só que sem muito conhecimento, sem internalizar,
sem ter tanta prática, tanta vivência na bolsa, em 2 meses perder 45% do patrimônio, ela não vai se importar? Quero a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Tá? É literalmente isso que eu falei. Willer, você falou 1 milhão, né? 1 milhão descendo 45% ia para 550 mil. Você ficou anos suando, todos os dias trabalhando pra caramba, fazendo renda extra, para chegar lá na frente ter 1 milhão. Em 2 meses cai para meio milhão. Não vai te abalar. Você vai chegar, vai dormir tranquilo. Mês que vem você vai pegar seu aporte, vai investir em mais ações, tá? É uma pequena quantidade dos investidores que vão ter essa consciência, que vão seguir estratégia, que vão manter o foco, tá? Uma boa parte, principalmente se a pessoa ficou uma grande parte do histórico dela anterior a essa estratégia na poupança ou no CDI, no Tesouro Selic, elas não vão ter essa disciplina, tá? E aqui não é só nesses meses que você vai ter uma rentabilidade tão agressiva para baixo, negativa, né? A volatilidade dessa carteira é alta. Olha só, -6, -10, -6, -6, -5, -6. Então não é uma carteira suave, tá? Às vezes quem está investindo só em fundos imobiliários, que acha que está em renda variável, vai estar acostumado com isso. Não tem nada a ver também com fundos imobiliários. Fundos imobiliários é mais suave do que isso aqui. Tá, vou descer aqui para vocês entenderem também uma outra coisa. Olha só, maior retorno 29%, menor retorno 27%, volatilidade 25%. Então pegou a sua rentabilidade média aí, ela pode variar entre 25 para cima e 25 para baixo. Tá? É mais ou menos isso que quer dizer, de uma forma bem resumida, a volatilidade. Índice Sharpe é um índice Sharpe positivo. Como eu disse, é uma estratégia que traz bons resultados. Não é sobre a rentabilidade, sobre a performance. A gente já viu que funciona. Ele é bilionário. Até na própria simulação que a gente fez, tem uma boa rentabilidade. Mas é sobre comportamento da carteira, risco, volatilidade e o perfil do investidor. Mais para baixo, a gente vê que a maior parte, 100% na verdade, tem tudo uma correlação positiva, ou seja, caiu, aconteceu alguma coisa na bolsa como um todo, a tendência é que todas as suas ações vá para o mesmo lado. Você não tem nenhum ativo no momento de queda na bolsa generalizada que vai estar indo para cima. Tá? Isso para mim não é tão estratégico, principalmente se você está querendo amenizar algumas quedas. Tá? Vamos trazer aqui, ó, Drawdown. Deixa eu ver qual que é essa ação aqui. IRB. Vamos lá para cima, quer ver? Ó. Olha só uma coisa. Vamos trazer agora com relação a um ativo. Porque quando você entra na corretora, nem que seja para comprar mais ações, para reutilizar os seus dividendos, você vai olhar. Não tem jeito. Você vai olhar quanto você tem em cada ação, a rentabilidade que você tem nelas. Aparece lá, você vai olhar, tá? Olha só o que aconteceu com... Cadê? IRB. Cadê? IRB. Olha só a rentabilidade de IRB. Teve uma queda enorme, tem os seus motivos. Depois, se vocês quiserem se aprofundar em IRB, tem os seus motivos, tá? Não foi do nada, foi principalmente uma queda igual essa aqui. Mas olha só o que aconteceu. Vamos supor que você tem IRB na carteira, você usou alguns critérios parecidos com o BAS, chegou nessa mesma ação. Tá? Mesmo que outras estejam positivas. Mas você olha lá e tem uma queda que nem essa daqui, ó. Sai de 393% para 0,99%. Você fica anos, quantos anos aqui? 3 anos para ter uma rentabilidade acumulada de 357% e em 2 meses vai para... Ficou até negativo, na verdade, ó, -18%. Tá? Você imagina aquele cara que viveu a vida inteira aqui, ó, só no CDI, só na poupança, aí ficou alguns anos, aprendeu aqui ó, a estratégia do Barsi, aí surfou uma onda aqui de alta, pegou um ciclo bom, taxa de juros talvez mais baixa, as ações indo bem, do nada acontece uma coisa como essa. Tá? E olha só, Willer, mas na sequência já recuperou, você não viu lá a carteira dele? Não, a carteira como um todo se recuperou, mas olha pontualmente o que acontece com alguns ativos específicos. O Barsi, ele tem a estratégia dele, a análise que ele fez em IRB, se ele ainda está mantendo, é porque ele acredita nessa empresa.
Tá? Inclusive, ele deve estar comprando mais, porque ela deve estar bem mais barata do que ele pagava aqui em 2019. Então, para ele, esse período que está muito ruim aqui, ele deve estar enchendo a mão. A princípio, eu não sei o que ele está fazendo, tá? Mas, olha só todo esse tempo. Primeiro, olha só essa queda. Caiu muito. Beleza, vamos supor que o cara ainda se esforçou, seguiu a estratégia, encheu a mão, começou a comprar de novo, cada vez mais, para receber mais dividendos. Passa um mês, passa 2 meses, 3, 6, um ano, 2 anos, e só cai. Eu sigo a minha estratégia, eu tenho uma estratégia antifrágil, compartilho uma carteira aqui na playlist Uma Hidra no mercado financeiro, eu faço rebalanceamento, faço algumas coisas, eu sigo a minha estratégia. O Barsi segue a filha dele, tem aquelas pessoas que ficam ao redor lá, os sócios também deles que mantêm uma estratégia parecida, e eu acredito que eles realmente aproveitam essas oportunidades. Agora, o João lá da padaria, a tiazinha lá da cantina que acabou começando a investir, pega uma IRB da vida, que fica tanto tempo, quero ver se ela vai manter o foco aqui, se não vai dar nenhum nervosinho nela, se ela não vai questionar se realmente isso funciona, né? Porque se ela não tem internalizado, se ela não entendeu muito bem o porquê que ela está fazendo isso, porquê que ela escolheu essa ação, é muito difícil você continuar comprando, tá? Principalmente quando é muito demorada a recuperação. Ah, William, mas é só a IRB que acontece isso. Deixa eu pegar uma outra que eu sei que caiu bastante. Paranapanema, outra ação da carteira. Ficou anos aqui, negativo. Aí teve uma luz no fim do túnel. Depois caiu pra caramba em março de 2020. E agora só ladeira abaixo. Tá com uma rentabilidade acumulada de menos 84%. Continua comprando essa ação por mais quanto tempo? Será que você sabe escolher ações igual o Barsi? Será que você vai continuar comprando para ter cada vez mais dividendos? Ou você está sabendo fazer uma análise fundamentalista bem certinho, entender o que a empresa faz, realmente uma oportunidade e em breve você vai colher todos os frutos? Pense nisso aí, beleza? Agora eu vou para uma comparação. Eu peguei a minha carteira atual, que eu tenho hoje, inclusive com a parte de cripto, que é o Hash 11, que é o ETF mais recente, que começou em 2021. Então, por isso que a comparação da carteira do Barsi com a minha carteira vai pegar só de 2021 para frente, tá? Na próxima aba ali eu vou trazer a minha carteira sem o ETF Hash 11 para ela poder ficar mais para trás, mais antiga, e ter uma comparação mais de longo prazo. Mas olha só o que você percebe. A minha carteira, ao longo dos anos, eu fui conhecendo algumas estratégias, fui pegando o que eu achava melhor de cada pessoa que eu tinha como referência, fui me conhecendo como investidor. Comecei em dezembro de 2019 mais com renda fixa, fui colocando meu pezinho em renda variável e hoje eu tenho uma carteira antifrágil que eu fui deixando aos poucos um pouquinho ela mais conservadora do que eu imaginava que ela seria. Hoje eu tenho 40% em renda fixa pós-fixada. Tem algumas coisas que me ajudam a amenizar a queda, como o ouro. Eu tenho um pouquinho de exposição em dólar com IVVB11, que são ações americanas. Então, eu fui montando de uma forma estratégica para que eu achatasse a minha volatilidade. Aquelas idas para cima e quedas muito agressivas, eu tentei achatar um pouquinho, porque foi a forma que eu encontrei de ficar mais tranquilo, de dormir bem de noite. E olha só, eu vou colocar o mouse em cima da minha carteira. Tá, vamos ver desde quando que começou, só para vocês entenderem. Ó, abril de 2021, tá? Então, olha só a minha carteira. Percebe que ela tem menos volatilidade? Ah, Willer, mas ela tem menos volatilidade, você é mais cagão, mas você também tá tendo uma rentabilidade ruim. Não tô. Tá ganhando, inclusive, da carteira do Barsi. E olha aqui, as minhas ações, eu tenho uma boa parte. Mais de 30% eu tenho ações. E eu recebo também dividendos, tá? Olha só como é que tá a minha carteira. Agora eu vou colocar do Barsi. Estão entendendo aonde eu quero chegar, pessoal? Será que para algumas pessoas uma carteira com esse comportamento, que também ia ter uma boa rentabilidade, que também ia receber dividendos, que ia ter um bom patrimônio lá na frente para fazer o que quiser com esse dinheiro, não seria mais adequado? Deixem aqui nos comentários. Eu quero muita participação nesse vídeo, tá? Quero saber o que vocês estão achando desse raciocínio. Faz sentido a gente pensar que nem todo mundo tem que ter uma carteira 100% em renda variável? Isso que eu estou presumindo que
uma boa parte desses investidores que vão seguir a estratégia do Barsi vão se preocupar em fazer uma reserva de emergência. Senão, não vou nem falar, que eu não sei como é que é a regra do YouTube, tão complicado, tão enrolados, tá? Porque se você precisar desse dinheiro, ficou desempregado, e você pegar uma queda de 50% do seu patrimônio, pode ser num momento muito ruim, e é justamente nessas horas que você vai precisar de dinheiro, tá? Vamos colocar agora um comparador entre a carteira do Barsi com a minha carteira sem o ETF Hash 11, tá? Porque ele é um ETF muito recente e aí limitou a janela de tempo. Essa simulação, essa comparação está começando em agosto de 2017. Eu vou colocar o mouse em cima da minha carteira, tá? Para vocês poderem visualizar melhor o comportamento, a volatilidade, os altos e baixos dela. Compara agora com a do Barsi, 100% em renda variável. É claro que eles falam que eles têm um pouquinho em renda fixa, que é para poder usar com maior liquidez, numa eventualidade, usam às vezes como caixa de oportunidade. Mas, assim, a carteira que eles mais têm dinheiro, que eles focam mesmo, é 100% em renda variável, tá? Em ações especificamente. E o que acontece aqui, ó? Vamos ver. Nessa janela de tempo, a carteira dele teve uma rentabilidade de 306%, a minha de 207%. Tá? Então, Willer, aqui essa carteira foi pior. Realmente teve uma rentabilidade pior, mas eu dormi muito bem. Tá? Olha só o que aconteceu em março de 2020. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a minha carteira. Caiu 13% e 6%. Tá? A diferença, né, que eu mostrei lá para vocês, na outra, em 2 meses, caiu 45%. Nessa aqui deu 19%, vamos arredondar para 20%. Tá? Você sair de 1 milhão, por exemplo, e ir para 800 é diferente de ir para 550 mil reais. Tá? Isso na prática tem um peso diferente. E é muito mais fácil você se recuperar de uma carteira que tem essa queda do que você se recuperar de uma queda de 30%, 40% às vezes, tá? E isso que a carteira do Barsi tem ações boas. A maior parte das ações deles subiram e se recuperaram muito bem, principalmente depois da pandemia. Imagina se você é mais leigo, escolhe algumas ações piores que o Barsi e tem uma rentabilidade pior. Então você vai ter aquela volatilidade que o Barsi tem, ainda com uma performance pior que ele, tá? Então vai ser cada vez mais difícil de você manter o foco na estratégia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha conseguido ser claro, didático, que vocês tenham entendido o meu raciocínio, o que eu quis dizer com essa estratégia não serve para todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham também. E de forma alguma eu quis falar mal do investidor Luiz Barsi ou falar que a estratégia dele não funciona. Ao longo do vídeo eu falei várias vezes que eu acho que é uma estratégia super válida, né? Mas só para reforçar, a última vez aqui nesse vídeo, não é para todo mundo. Tá? Não existe nenhuma carteira ou uma estratégia que vai servir para todo mundo, que todo mundo vai comprar a ideia igual, vai interiorizar da mesma forma, que vai ter a mesma maturidade. Cada pessoa traz uma bagagem, experiências diferentes. Pô, tem gente que ficou a vida inteira só na poupança, tem gente que já perdeu dinheiro em alguma outra renda variável. Imagina se essa pessoa, com os dois casos, pega uma pandemia, uma guerra e cai muito. Tá? Então, cada pessoa é única, os seus objetivos são únicos, tá? Então, pensem bem certinho. Eu fiz esse vídeo porque está muito em alta o Luiz Barsi, estratégia verde renda. Então, se você ficou pensativo com esse vídeo, está tentando ver se realmente essa estratégia é adequada para você, busque outras estratégias, veja o que tem no mercado, busque por antifragilidade, que é uma palavra interessante, rebalanceamento de carteira, veja pessoas referências, né, que falam bem, que tem boa didática, que traga estratégias simples para você, principalmente se você está começando agora. E aí, se você perceber que realmente você está preparado para ter 100% do seu patrimônio, tudo em renda variável, tudo em ações, que você sabe analisar uma empresa, fazer uma análise fundamentalista e a fundo, e que vai cair essas ações ao longo dos anos, e você vai ter peito, vai ter foco na estratégia suficiente para poder continuar comprando, aproveitando as oportunidades, vá em frente, tá? Mas tá aqui o meu recado.
Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir. Me siga no Instagram também, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela presença até aqui e até a próxima.